Olá, meninas. A paz do Senhor Jesus. Eu venho nesse instante convidar vocês para mais um devocional sobre mulheres da Bíblia. Nós hoje iremos falar sobre Lídia. Lídia, que foi a primeira cristã, a primeira pessoa a se converter ao cristianismo na Europa, né? E dessa forma, porque nosso Deus é um Deus de estratégias, ele foi estrategista em relação a essa situação, para que os europeus fossem alcançados através da vida de Lídia. Eu quero começar orando para que Jesus abra o nosso entendimento e que ele venha falar conosco aquilo que precisamos ouvir. Que os nossos ouvidos e os nossos corações sejam abertos. Senhor Jesus, eu venho diante da tua presença te pedir, Senhor, que abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que o Senhor use a minha vida, mas que sem ti eu não sou nada, Senhor. Que nenhuma palavra que saia da minha boca seja de mim, que seja de ti, Espírito Santo. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais, Senhor. E que vidas sejam impactadas através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Lídia era uma comerciante de sucesso, nascida em Tiatira, que foi morar em Filipo, e onde ela era uma mulher bem-sucedida no ramo de corantes de tecido. E ela vendia um tipo de corante que só os reis, rainhas e as pessoas de posse podiam usar. Teve uma época da nossa história que só reis, rainhas e sacerdotes poderiam usar púrpura, né? Porque ele era um corante de roupa encontrada em um molusco. E para que pudesse tingir uma quantidade grande de tecido, precisava de muitos moluscos. E esses moluscos, eles eram encontrados nessa região onde Lídia morava. E ela era uma comerciante e a sua família era desse ramo de negócio. Lídia era a líder da família dela. Para nós mulheres, ser líder de uma casa é muito complicado. É muito clichê, é muito bonito de se ver, mas é doloroso de se viver. Porque quando somos líder de uma casa, nós temos que agir e pensar em todos os âmbitos dos acontecimentos ao nosso redor. Bem assim era a Lídia. Ela tinha uma condição de financeira estável, boa, próspera, mas tinha os conflitos que há em uma casa. Assim como nós temos, Lídia tinha no seu tempo, né? Mas como uma mulher à frente de seu tempo, ela era temente a Deus. Ela conhecia a Jesus de ouvir falar, né? Ela conhecia Jesus de ouvir falar, e nisso Jesus, ele abriu o coração de Lídia para que ela pudesse administrar a palavra dentro dela, né? E pudesse ser agraciada pelo Senhor, né? Que privilégio para uma mulher daquela época ser agraciada, né, com tal propósito. Por que Jesus a escolheu? Porque Jesus conhece o nosso interior. Assim como ele conhecia o interior de Lídia, ele conhece o meu e o seu interior. E ele acha graça onde há improbabilidade,
ele acha a graça onde há improbabilidade. Onde ali jamais seria possível, ele encontra a graça. E onde o improvável se torna provável. Muitas vezes os improváveis são improváveis pela condição financeira, ou porque vem de uma família violenta, ou porque vem de um abuso. Lídia era improvável porque mesmo com toda a situação financeira próspera, com uma família estabilizada, convivendo nos maiores meios sociais daquela época, sendo emergente, mesmo dessa forma, ela sentia que faltava algo. E esse algo que faltava, ela descobriu que só quem poderia preencher esse espaço era Jesus. Para a honra e glória do nome de Cristo, ela foi alcançada. E essa mulher, ao ser alcançada, ela levou prosperidade para sua casa. O impacto foi tão grande, não é descrito na Bíblia, mas ela foi impactada de uma tal forma que toda a família foi convencida através da vida de Lídia a ser batizada e se converter ao cristianismo. Era uma mulher que tinha o coração doador, o coração ajudador. Ela agregava, trazia pessoas para o convívio. Tanto que depois do batismo, ela ofereceu a sua casa para que os apóstolos, as pessoas que acompanhavam a comitiva do apóstolo Paulo, pudessem ficar em sua casa hospedados. Era uma mulher à frente do seu tempo, onde ela tinha fé. Ela acreditava que o único Salvador era Jesus Cristo. E ela impactou boa parte da Europa. Uma mulher que impactou a ponto de ser citada na Bíblia. Mesmo correndo vários riscos, porque hoje nós sabemos que é muito complicado, as pessoas muitas vezes têm aversão à palavra de Deus, não querem ouvir o evangelho, não querem que preguem, né? Hoje, naquela época era 10.000 vezes pior, porque ali você era condenado à pena de morte, você sofria retaliações, parentes seus sofriam por conta de você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela assumiu esse risco e ela entrava na casa de pessoas de posse com a autoridade no nome do Senhor e ela propagava o evangelho. E através da vida de Lídia, muitas pessoas puderam ser alcançadas pelo evangelho, para a honra e glória do Senhor. Então, muitas vezes nós não conhecemos as estratégias de Deus, mas Ele tem as estratégias dele. Por isso que muitas vezes nós falamos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca duvide do potencial que Jesus colocou em vocês. Se doem, sirvam. Uma mulher que era servida passou a ser serva. Eu vou ler um pequeno trecho aqui que está em Atos 16. Atos 16, versículo 14 e 15. Aqui fala assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Isso era o apóstolo Paulo falando. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Perdão, era Lucas descrevendo. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos abrigou. E disse: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entre em minha casa e fica ali. E nos constrangeu com isso. Né? Eles se sentiram constrangidos, porque eles encontraram Lídia na beira de um rio, ela ouviu de Jesus e ali ela se entregou ao evangelho que ela já tinha ouvido falar. Então, gente, que muitas Lídia possam se propagar por esse mundo, porque o evangelho tá aí para ser pregado, né? A palavra fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como virão se ninguém se propõe a ir? Então que tenhamos essa consciência que precisamos propagar que Jesus Cristo é o Senhor. Pode parecer clichê e muito fácil falar isso aqui na internet, né? Mas que tenhamos consciência que precisamos ir às ruas, porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais, eles são imensos. Nós precisamos tomar consciência de que nós temos um propósito em nossas vidas e precisamos seguir adiante para que esse legado seja propagado. Então, em nome de Jesus, eu peço que vocês sejam corajosas. Essa mulher, ela nunca imaginou que ela ia ser descrita na Bíblia. Nunca. Mas ela foi descrita. Apenas 2 versículos e ela tem, lá no final do capítulo 16, lá no versículo 40, fala algo sobre ela também. Mas ela está lá, na galeria das mulheres corajosas. Mulheres à frente do seu tempo. Não mulheres feministas, mas mulheres crentes na palavra de Deus. E com autoridade e ousadia no nome do Senhor, Lídia seguiu. E hoje, séculos depois, estamos aqui falando dela, para a honra e glória do Senhor. Que essa palavra abençoe a vida de vocês. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.